Obrigado, irmão Gessi. Sua oração seja bem-vinda. Se possível, me adote a oração. Eu sou carente. Eu e a minha esposa que está ali somos carentes das orações da igreja dos irmãos. Pregar a palavra, irmão, não é fácil, não, ainda mais nesse tempo onde a apostasia tem se multiplicado e onde as pessoas querem ouvir palavras que massageiam o ego. Deus me tirou do meio dessas coisas, do meio das malhadas, para pregar a verdade. Nua, crua, doa quem doer, gostou, coma muito, não gostou, coma pouco. Porém, hoje Deus me trouxe mais manso e vou pregar alguma coisa que vai fazer sentido na mente daqueles que ouvirão, porque Deus não nos daria uma mensagem que não fizesse sentido para a sua noiva, a sua igreja. João capítulo 1, versículo de número, vou só me localizar aqui, 12, só um versículo diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pode ser sentado no glória. Aleluia. Irmãos, João, que dizer de João, discípulo amado? João, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Seu pai tinha um negócio proeminente de pesca. João larga tudo isso e vai seguir o Batista, aquele a quem nos versículos anteriores ele dá testemunho. João, o discípulo que ainda era chamado filho do trovão, um homem rude, um homem grotesco, grosso, que um dia propôs para Jesus, quando pregou juntamente com o seu irmão para uma cidade grande, e os homens não quiseram ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho. Simplesmente João, irmão Jesus, vai dizer, perguntar: Jesus, nós não podemos pedir que o Senhor mande fogo do céu para que destruísse aquela cidade? Jesus vai interpolar ele e vai dizer: João, não é bem assim que a banda toca, vamos dizer, um populacho mais próximo da nós aqui essa noite. Jesus vai dizer: João, não é assim que a coisa anda, porque se eles não querem ouvir, talvez seja que terão uma esperança posterior. Agora, se eu rogo ao Pai e Ele manda fogo do céu, já não terão mais esperança. Já quero começar a pregar e abrir um parênteses e dizer: não desista de pregar para os seus. Quem sabe eles não estão ouvindo hoje, mas chegará um tempo em que essa palavra entrará no coração como uma flecha bem afiada, pegando fogo dentro do coração, e eles não resistirão ao Evangelho. Te apresentei João, discípulo que depois recebe o título de discípulo amado, aquele que reclinava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Ele colocava a sua cabeça, ouvia os batidos do coração do mestre, estava próximo, era alguém próximo, era alguém querido, era alguém amado, era alguém que, quando o Espírito de Deus possuiu aquele homem, ele já não era mais um homem grotesco, um homem grosso, um homem rude. Ele era agora um homem que transpirava amor, porque quando ele escreve primeira carta, segunda carta e terceira carta de João, você vai perceber que o estilo, a forma de falar já muda. João vai ficar exilado na ilha de Patmos, depois de ter sido condenado por Domiciano, depois de ter visto todos os 12 discípulos serem, os 11 discípulos serem martirizados, inclusive Matias. João vai simplesmente ir para a ilha de Patmos, ser transferido para lá, com 99 anos, depois de ter sido jogado numa panela de óleo fervente. Mas olha, João era cheio do azeite santo que desce do céu, e azeite santo que desce do céu é azeite quente e fresco. Então não tem como aquilo que está cheio de azeite por dentro ser consumido pelo azeite que está pegando fogo por fora. João começa ali, um velhinho já de idade, posso dizer eu, nadar dentro do
azeite quente, porque de azeite quente ele já entendia. Domiciano pega ele, leva para a ilha de Patmos e diz: João, aqui você vai morrer, porque essa ilha tem muitos homens que são homens maus. Aqui só estão os presidiários, os ladrões, os patricidas, os parricidas, os homicidas, e vem todo aquele povo. João ficou ali. E Deus abre tão somente o leque da revelação do Apocalipse. João vai ver o Apocalipse ser descortinado diante dos seus olhos. Ele viu como tudo isso acaba. Eu quero também te dizer que os 4 evangelhos foram escritos e foram utilizados, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, foram escritos nas 5 décadas que a igreja tinha, 50 anos de igreja. A igreja nova, a igreja menina, ela usava a literatura dos evangelhos, chamado evangelhos sinóticos. João vai escrever este evangelho quando ele está idoso de idade, conforme um avô gentil, aquele a quem acalenta, trazendo uma mensagem de uma visão cósmica de Cristo, dizendo que Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas também João vai começar no capítulo 12 a escrever: mas a todos quanto o receberam, ele pegou o poder e entregou na mão dos homens. E que poder é esse? Além do poder espiritual, sobrenatural, de expulsar demônios, falar novas línguas, curar os enfermos, agora João vai relatar e vai dizer que Jesus pega o poder maior, que é o poder de ser chamado Filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ele vai dizer que todos que recebem a Jesus Cristo de Nazaré, agora já não é mais criatura, agora é filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui essa noite, que acredita no seu coração que já nasceu de novo? Levanta a mão e glorifica a Deus. Poder para ser filho de Deus. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, seria esse: você pode ter todas as certezas do mundo, você pode ter a certeza, e a única certeza que o ser humano tem é que quando ele nasce, ele cresce, e muitas vezes nem cresce, e ele vai morrer. Nós nascemos e dizem que a gravidade vai nos puxando para baixo. Vamos envelhecendo e as coisas vão começando a sair da gravidade, vão começando a te puxar para baixo. Pergunta que eu faço essa noite: se de fato você recebeu Ele como seu Senhor, se de fato você é filho de Deus, se de fato você creu no nome dEle, essa certeza permeia o seu coração. Então você não deve mais viver como se você fosse uma criatura. Deixa eu te falar algo aqui: filho é aquele que Deus disciplina, filho é aquele que Deus corrige, filho é aquele que Deus, mesmo sendo Deus o Pai, vai mergulhar você nas águas da aflição, seja hoje ou seja amanhã, seja hoje ou seja o dia que for, mas está na agenda de Deus você passar por alguma situação. Por quê? Porque se estáis sem disciplina, sois bastardo. Agora, quando você recebe Deus como seu Pai, Ele vai te corrigir. Olha para o outro lado e diz: não desanima não, é para o seu bem. Deus não vai corrigir-nos para nos matar. A disciplina de Deus não é para nos matar, é para nos moldar a sua própria imagem. Paulo vai dizer que somos transformados de glória em glória, como na própria imagem do Senhor. Não seremos como Ele, mas seremos moldados à imagem dEle. Quando nós recebemos o Senhor por Pai, Ele vai trazer para a nossa vida aquilo que é de direito, inclusive as tribulações, provações, angústias. A sua alma será testada nos limites, os seus nervos estarão às vezes querendo saltar
Mas olha para o irmão do lado, pai, isso aqui é didático, isso aqui não é nada espiritual, espiritualista não. É só para você gravar. Olha para o irmão do seu lado e diga bem assim: mas tudo isso está te ensinando. É como se fosse uma graduação de Deus. É como se Deus descesse nas bases da estrutura da sua vida e dissesse: agora eu tenho que mexer nessa parte, porque as ferragens aqui da estrutura, digamos a estrutura moderna hoje, as estruturas, as ferragens estão apodrecendo e eu preciso entrar aqui, fazer algum tratamento nessa ferragem, nessa estrutura, porque senão você vai ruir com essa estrutura em cima da sua cabeça. Deus precisa mergulhar você na disciplina dele para que você saia dela mais forte. É uma faculdade de Deus, é uma escola de Deus, é onde você vai aprender. Agora, isso é para filho. Paz-me os senhores, choquem-me os senhores ao pensar que aqueles que não receberam a Deus ainda são criatura. Tem uma mentira, uma heresia sendo pregada à torta e à direita, dizendo que você é filho de Deus. Se você não aceitou Jesus, você não recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Você precisa aceitar o senhorio de Cristo, porque assim foi com Paulo, que era fariseu, que era zeloso da lei, fazia tudo, mas fazia tudo errado, porque estava perseguindo aquilo que Deus estava fazendo. Aí você vai dizer, com um tipo de mensagem dessa, ninguém aceita Jesus. É melhor você aceitar Jesus, sabendo que quando você o receber, você vai ser disciplinado, exortado, e o céu vai te trazer experiências maravilhosas, porque para Deus, Deus faz a ferida, mas Ele liga. Deus faz a ferida, mas Ele põe no lugar a cicatriz. E se sua alma hoje está sofrendo, é porque ela está pedindo socorro a Deus, e Deus essa noite manda liberar essa palavra, que no momento da sua maior dor, Ele vai chegar e vai te dizer: deixa eu mexer nas estruturas. Vai doer, vai sangrar. Eu sou prova viva do que é passar pela mão de Deus. Irmãos, eu tenho nas minhas costas uma marca de um furúnculo que eu tive que treinar, que doeu demais. Fora as outras coisas que eu passei, que eu não vim aqui para contar derrota. Mas Deus nos leva para uma escola, para um lugar onde Ele vai mexer nas nossas estruturas, porque este edifício, essa construção que Ele está preparando para a sua vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: não tem como, não há condições, Ele não era para estar onde está, mas Deus só leva gigantes para o deserto para fazer um algo novo. Está doendo, está sangrando, a alma está ferida, angustiada, mas é Deus dizendo: calma. Salmo de número 42, abre aí. Abre aí, Salmo 42. Deus inspirando Davi, o Espírito Santo inspirando Davi. Quando você estiver triste, angustiado, sofrendo, amargurado, leia o Salmo. Tem um livro de Charles Swindoll, compre ele. Vivendo os Salmos. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face. É Davi dizendo: Deus, parece que o acesso ao céu foi fechado, trancado, mas olha só, Deus, a minha alma está suspirando pela tua presença. Cadê o Senhor? Você está olhando para um lado, você não vê Deus. Você está olhando para o outro, você não vê Deus. Você está olhando para o outro, você vê o diabo. O diabo vem do outro lado dizendo: ele te esqueceu. Desiste, irmão. Voltando. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então, a figura do servo
simplesmente ele brama, ele geme, ele pede pelas águas, porque o cervo, quando corre, todo mundo deve saber disso, mas quando o cervo começa a correr, ele exala um odor muito forte, e de repente o cervo correndo, o inimigo pelo olfato, o seu predador, ele sente aquele cheiro de longe. Aí ele fala o quê? Está ali o cervo passando, correndo, desesperado. Ele começa a correr atrás dele e o odor vai ficando mais forte. Aí de repente o cervo, que não tem uma consciência, mas tem um instinto, ele começa a suspirar. Não digo desejar, não digo raciocinar e pensar aonde tem água, mas pelo instinto. Ele vai buscar pela floresta sinais da água, meu Deus. E quando esses sinais da água aparecem, ele simplesmente acha, ele pula para dentro da água, e quando ele pula dentro da água, ele mergulha. E quando ele mergulha, o predador não pode achá-lo, porque o seu cheiro some, o seu odor desaparece. Olha que Deus está dizendo através de Davi. Quando o servo está correndo, ele suspira pelas águas. Quando Davi estava em crise, Davi ia para a palavra. Água quer dizer palavra. O sabão de lavandeiro. Parece que nós, dentro do ambiente de igreja, precisa bater sempre no básico. Parece que nós temos que voltar todo dia, toda vez. Parecemos papagaio de repetição, relógio de repetição e papagaio de pirata. Mas olha que a Bíblia vai nos dizer, ele suspirava pelas águas. Nós devemos suspirar pela palavra de Deus. Tem para onde correr, irmão? O horóscopo não vai te ajudar. Se tem crente que diz no horóscopo, se converta. As coisas do mundo não vão trazer a calma para a sua alma. É somente a palavra de Deus, aquilo que a reforma protestante nos ensina. Somente, sola escritura, somente, sola, o termo sola é somente a escritura. Ela te limpará dos desvaneios da mente. Satanás está gritando de um lado e você está sozinho do outro, mas se você estiver enraizado na palavra de Deus, você vai poder dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que por fim se levantará. Aos que não receberam a Jesus, ou aqueles que ainda parece que o tempo vai tirando as certezas do nosso coração, porque o tempo da espera das coisas que queremos parece que arrancam a certeza de que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, ela não passará. Parece que o tempo, parece que as coisas caminham para termos uma geração posterior, uma geração plástica, que eu chamo de geração plástica, robotizada. Temos um grande inimigo pela frente daqui a uns anos, que eu posso dizer que é a inteligência artificial. Não quero ser conspiracionista aqui em cima de um ponto, mas eu preciso te dizer que as coisas caminham para acabar por pior do que está. Se você não tiver o seu coração firmado em Deus, já existem recursos hoje que respondem às perguntas da sua vida. Você tem hoje o chat GPT, um boot, uma inteligência que quando você pergunta algumas coisas, ela responde, ela conversa com você, ela cria uma história. Essas coisas serão usadas futuramente para substituir a certeza da palavra. Tenha no seu coração a certeza de que se você o receber, e quando eu devo receber? Hoje. Mas eu já recebi, eu sou crente. Receba-o de novo, aceite a Ele de novo, apaixone-se por Ele de novo, volte a
Vou fechar a mensagem já. A igreja de Éfeso tinha um pecado. A igreja de Éfeso, ela tinha programação para tudo. Eles tinham culto de tudo. Mas eles abandonaram a prática das primeiras obras e o amor ao Senhor. Quando eu sou filho de Deus, quando eu recebo por Pai, eu recebo por meu amigo e pais, a gente tem uma proximidade maior. Talvez o seu pai terreno te decepcionou. Talvez você possa ter algum problema com o seu pai terreno. Mas eu te digo, Deus, se ainda tem tempo, vai curar essas coisas. Se não tem tempo, pode ter certeza, Deus sempre será o seu Pai. Pai corrige, Pai exorta, Pai ama, mas Pai também cura. Vou contar uma rápida experiência para fechar. Essa semana não tinha condição de arcar com alguns compromissos, e de repente eu orei. Eu disse: Deus, está bravo, Deus, está complicado, sozinho não vai dar não, ajuda aí. Do nada, irmãos, nós sabemos que nós trabalhamos e não é do nada. Eu fui pagando. Fora. Sempre vai ter, porque conta é uma coisa que só vai deixar de ter no céu. Então vamos pedir para a gente, vamos fazer a obra para a gente ir embora logo, porque todo mês é diferente. Mas, irmão, foi inexplicável isso. Esses dias eu precisei de uma quantia pequena e eu não tinha essa quantia. De tarde, antes do pessoal entregar o material para cobrir, era R$12. Chega até a ser feio, mas eu não tinha. Apareceu lá, vendi e Deus abençoou. Eu pude chegar com o menino do caminhão e falar assim: está aqui e amém. Deus não decepciona. Agora, se você quer viver a sua vida do jeito que você acha que deve viver, vive aí. Vai viver pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Vai viver aí, irmãos, sofrendo, porque eu decidi viver a vontade de Deus, certo? Não é que a gente vai deixar de trabalhar, não, mas a gente trabalha sem ter muita dor. Porque lá atrás, quando eu retornei do Senhor, eu apanhei demais. Rapaz, eu olhava assim, eu falava com minha esposa: pra que tudo isso? E ainda apanho. Mas por que vocês me veem dentro do culto rindo? Não é porque eu tenho um transtorno mental, não. Não é porque eu sou doido, não. É porque eu chego aqui, esse lugar, irmãos, de tanto a gente orar, louvar, buscar a presença de Deus, fica uma graça. E a presença de Deus, quando ela invade o meu ser, eu começo a rir. Eu sinto uma alegria, eu começo a queimar, meu coração começa a arder. Eu começo a... Se vocês me virem rindo, eu vou explicando, né? A loucura não é loucura, não, irmão. Não vou nem te falar, porque a gente começa a falar e a gente dá vontade de rir mais ainda. Mas, fechando aqui a mensagem, Deus é seu Pai. As coisas podem estar dando tudo errado. Eu quero orar com você essa noite. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui, você que ouviu essa mensagem aqui essa noite e quer parar de sofrer com o demônio, né? Porque sofrer com Cristo, irmãos, é aquela história: eu prefiro comer pão com Jesus, né, do que caviar com o diabo. É claro que Deus também tem o melhor para os seus filhos, né? Mas sofrer com alguém do lado é melhor do que não sofrer nada. Ou melhor, o diabo engana, o diabo dá falsas alegrias. O sexo, o álcool, a droga, isso daí são substitutos da alegria. Existe uma graça de Deus que envolve o ser do homem e completa ele, para que ele não seja mais o mesmo. Feche os teus olhos. Se não há ninguém para receber uma oração, feche os teus olhos, põe sobre os seus pés. E eu vou pedir ao Senhor que abençoe a viagem do pastor, do nosso pastor, a igreja com as mãos levantadas, sem ira, sem contenda. Levanta as mãos para cá. A família do pastor vai estar fazendo a viagem, é isso? Levanta as mãos, abençoe
pensamento. Feche teus olhos, é onde você está. Receba de Deus um toque, um abraço. Glória seja dada ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, o Senhor é santo, maravilhoso, bendito e poderoso. Pai, esta hora, Pai, 8h25, eu oro pelo teu filho que vai fazer essa viagem. Deus, seja com ele, com a família dele, repreenda, Pai, toda a fúria, todo levante, todo o mal, Senhor. Pai, que teu filho, que tua família possa ter um lazer abençoado, um descanso merecido. Abençoa o teu povo que está na nave da igreja. Abençoa, Pai amado, cada um, Senhor. Entra, Deus, nos recônditos da alma. Eu te peço, Deus, humildemente, que aos que ouvirem essa mensagem, ao deitar, Senhor Deus amado, sua cabeça no travesseiro, possa dormir em paz, e que teu Espírito Santo possa ser, ó Deus, a alegria e o combustível do teu povo. Guarda-nos, Deus, durante esse feriado. Guarda-nos, livre, ó Pai. Obrigado pelos testemunhos contados aqui essa noite. Obrigado, Deus, pelos teus filhos. Nós te damos graça. Amém e amém. Deus